Seja muito bem-vindo ao segundo trimestre de 2025. Seja muito bem-vindo ao estudo bíblico para abril, maio e junho. Seja muito bem-vindo você, seja muito bem-vindo você que está conosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós aqui no canal Ensine Palestra estamos agora adentrando em um novo trimestre. Nós agora estamos já com a revista em mãos e esta revista ela é fantástica. E o Verbo se fez carne. Este é o assunto da revista Lições Bíblicas Classe Adulto, publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Ou seja, nós teremos um trimestre cristocêntrico, um trimestre de cristologia, onde nós estaremos estudando uma das matérias da nossa teologia sistemática, Cristologia, e também nós estaremos estudando um livro bíblico. Será um trimestre bíblico. Nós estaremos estudando o livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Então, nós vamos juntos para um trimestre muito primoroso, um trimestre muito proveitoso. E quem vai nos acompanhar, quem vai nos ajudar a entender as matérias que serão expostas nesse trimestre é um velho conhecido aqui do canal Ensine Palestra, pastor Helenay Cabral, que dispensa qualquer apresentação. Mas talvez você que esteja no canal, talvez você seja novo por aqui, não conhece o pastor Helenay Cabral. O pastor Helenay Cabral é um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus na atualidade. Ele é ministro do Evangelho, é consultor doutrinário e teológico da CGADB, que é a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, e também é consultor doutrinário e teológico da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É teólogo, comentarista da revista Lições Bíblicas por muito tempo e também membro da Casa de Letras Emílio Conde. Pastor Helenay tem várias obras publicadas pela CPAD. Os livros que o pastor Helenay Cabral editou pela CPAD são obras extremamente importantes, como por exemplo o Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, um de seus clássicos, Josué, um líder que fez diferença, Parábolas de Jesus, O Tabernáculo, O Pregador Eficaz. Aliás, O Pregador Eficaz é um best-seller, é uma obra-prima. Se você gosta de pregação, se você gosta de ensino, se você gosta de homilética, como preparar um sermão, este livro é fundamental para você. O Pregador Eficaz. Não deixe de possuir essa obra, ela é extraordinária. Bom, então, apresentado o nosso comentarista, apresentado o nosso trimestre, nos apresentamos aqui para você, Alex Paulo, à sua disposição. Estamos juntos aqui para comentar mais uma lição. Então, vamos iniciar propriamente mais um trimestre. Vamos juntos? Vamos para mais um trimestre aqui no canal Ensine Palestra. A lição de hoje é a lição número 1, a lição introdutória ao nosso trimestre. E ela tem como título O Verbo que se tornou em carne. O nosso texto áureo está, logicamente, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ali no primeiro capítulo, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa verdade prática, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A nossa leitura bíblica em classe, todas as lições, as 3 lições, cada uma delas vai ter a lição, cada lição vai ter a leitura bíblica em classe no livro de João. No livro de João, no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E como é a primeira lição, logicamente, ela vai partir do primeiro capítulo, já primeiro versículo até o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava
a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Aí estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de sabedoria. Nós vamos daqui a pouquinho entrar um pouquinho neste texto, nós vamos fazer uma rápida exegese aqui nesse texto, conforme a nossa lição assim determina. Mas antes de entrar propriamente no livro de João, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre os evangelhos. Nós temos o evangelho de João, mas também nós temos outros 3 evangelhos. O evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, por exemplo. Mateus, ele escreveu para o povo judeu, ele era judeu. Mateus escreve para o seu próprio povo. Ele sabia que o povo judeu não aceitava Jesus como rei, mas ele fala a sua mensagem, e a sua mensagem no seu evangelho é que Jesus é rei. Jesus como um grande rei, como mestre, como um cumprimento das Escrituras. O Messias que eles estavam esperando já viera. O Messias que eles estavam esperando foi morto. O Messias que eles estavam esperando ressuscitou. O Messias que eles estavam esperando agora estava à destra do Pai. Então, Mateus, ele fala para o seu povo, para o povo judeu, e coloca Jesus como o rei. João Marcos, ele escreve aos romanos. E ele coloca Jesus como o servo sofredor, para que os romanos pudessem entender um pouco mais das características de Jesus. Já Lucas, ele escreve para os gregos, e os gregos davam muita importância ao corpo, à beleza, à escultura. Então, Lucas coloca Jesus como o homem perfeito. Os gregos amavam a perfeição. Então, Lucas coloca Jesus como o homem perfeito, uma figura universal, o salvador do mundo. Então, esses são os evangelhos. Agora, interessante que você já deve ter ouvido falar que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. O que é sinótico? Sinótico é aquele que é colocado lado a lado, é feita uma comparação. É uma sinopse, é um resumo. Os 3 livros, eles trazem praticamente as mesmas passagens. Claro, sob a ótica de Mateus, que escreve o seu evangelho, sob a ótica de Marcos, que escreve o seu evangelho, sob a ótica de Lucas, que escreve o seu evangelho. São acontecimentos contados a partir da ótica de cada um deles. Já o livro de João é um pouco diferente, aliás, muito diferente. O livro de João é mais teológico. Ele coloca Jesus como aquele que veio como homem e também aquele que veio como Deus. Ele fala da dupla humanidade de Jesus. Ele fala de Jesus como Jesus sendo o Verbo, sendo o Criador, sendo o Filho de Deus. Então, João, ele é um evangelho teológico e ele faz uma outra abordagem. Conta também alguns acontecimentos da vida de Jesus, mas ele se presta a ser um evangelho teológico. A ordem de escrita, primeiro foi escrito Marcos, que é o primeiro livro, e a partir de Marcos os outros livros são criados, depois Mateus e por fim Lucas. Vamos ao nosso primeiro tópico da semana? Vamos lá? O Evangelho de João. Autoria e data. O propósito do Evangelho, a natureza de Jesus. Autoria. Embora o Evangelho de João seja uma obra anônima, a autoria joanina é pouco questionada. Porém, alguns críticos do Novo Testamento questionam sim essa autoria. Mas os pais da igreja atestam que João foi o autor do 4º evangelho que leva o seu nome. Entre esses pais da igreja, muitos inclusive foram contemporâneos de João. Dentre esses que atestam ser João o autor do evangelho, estão alguns muito importantes, alguns ilustres pais da igreja, como por exemplo, Irineu da Gália, Heracleano da Itália, Tertuliano de Cartago, Taciano de Roma e Síria, Polícrates de Éfeso, Teófilo de Antioquia, Clemente de Alexandria, Policarpo. Aliás, Policarpo, ele foi discípulo de João.
Até o final do primeiro século, ele foi discípulo de João. Aliás, Policarpo foi o chamado elo entre João e a geração que preservou a crença na autoria joanina. Pedro, Tiago e João constituíam um seleto grupo dentro do grande grupo dos 12 discípulos. Eles participaram de alguns solenes momentos ao lado do Mestre. Aí você pode pensar assim, quer dizer que Jesus tinha, deixa eu usar um termo trivial, uma panelinha? Jesus tinha um grupo? Jesus amava mais alguns do que os outros? Não. Esse seleto grupo se criou porque eles tinham uma afinidade maior com Jesus, queriam estar com Jesus o tempo todo e participaram de alguns momentos muito importantes com Jesus, como por exemplo a transfiguração de Jesus. Lá estava Pedro, lá estava Tiago, lá estava João. Também eles participaram de momentos de oração em que Jesus iria orar para buscar a presença do Pai. Também eles estiveram em um momento muito especial quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então era um circuito de pessoas que queriam estar com Jesus o tempo todo, que amavam muito a Jesus, que partilharam de momentos muito íntimos de Jesus. É necessário nós fazermos aqui uma pequena biografia, uma rasa biografia de João. João foi o mais leal dos apóstolos e o mais íntimo de Jesus. Ele privava da amizade de Jesus e tinha o prazer em ficar na companhia do Mestre. Ele chegava ao ponto de recostar sua cabeça no peito de Jesus. Imagine você com a cabeça recostada no peito de Jesus. Que coisa incrível! Ele buscava assim amparo, proteção e amizade de Jesus. Como falei, João aqui fazia parte de um círculo de amizade dentro do grupo dos 12. Eram 12 discípulos. Todos eles privavam da amizade, do companheirismo do Senhor. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Isso tanto é verdade que dentre os 12 existiam pessoas de características bem antagônicas entre si. Podemos dizer que, a grosso modo, os 12 discípulos representavam um extrato da sociedade da época. Em alguns momentos muito específicos, Jesus tinha ao seu lado aqueles que tinham uma maior afinidade com ele. Ele escolheu pessoalmente cada um dos 12 e os respeitava e os amava a cada um de uma forma única. Porém, quem aproveitava mais a companhia de Jesus era Pedro, era Tiago e era João. E eles participaram de momentos muito marcantes da vida do Mestre, conforme nós já falamos. João nunca abandonou Jesus. Esteve com Jesus em todos os momentos, momentos bons e também momentos ruins. Ele esteve, por exemplo, mesmo de longe, acompanhando o julgamento de Jesus, porque João era amigo do sumo sacerdote, então aproveitou-se dessa amizade para estar ali mais próximo de Jesus. Ele esteve na cruz. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, ele estava junto à cruz. E Jesus Cristo diz para ele: "Esta é a tua mãe", apontando para Maria. E fala para Maria, apontando para João: "Este é o teu filho". Ali João recebe a incumbência de cuidar da mãe do Senhor. Esteve no túmulo vazio no domingo pela manhã. Após a tomada de Jerusalém, no ano 70, João vai embora para a cidade de Éfeso e leva consigo Maria. Leva consigo Maria, que ele adotara como mãe. E em Éfeso ali, ele foi pastor daquela igreja. Segundo alguns estudiosos, ele foi preso ali em Éfeso e, a mando do imperador Domiciano, ele é torturado. Ele é martirizado. João foi submerso em uma caldeira de óleo fervente. O que seria uma dor insuportável, nada tinha acontecido com ele. Ele estava incólume, não sofrera qualquer dano, não sofrera qualquer dor, não sofrera nada. Então eles ficam apavorados, estarrecidos, e acabam enviando João para a ilha de Patmos, uma ilha prisão, para que ou morresse lá, essa ideia
daqueles que eram jogados na ilha de Patmos, essa ideia que muitos morressem naquela ilha, outros poderiam, alguns historiadores dizem que tinha trabalhos forçados ali, poderiam trabalhar forçadamente, dizem que ali tinha muitos animais peçonhentos, mas João ele ficou ali na ilha de Patmos, e ali na ilha de Patmos ele recebe a divina revelação e escreve o livro de Apocalipse. João foi o último dos apóstolos. Ele foi martirizado, tentaram martirizar ele, não conseguiram, ele acabou morrendo de velhice. João, ele morreu de velhice, segundo a tradição, ali na cidade de Éfeso. Depois ele sai de Patmos, ele volta para Éfeso. Nós temos aqui um resumo do livro para você ter conhecimento. O autor, então, é João, o discípulo amado. A data seria mais ou menos cerca de 90 depois de Cristo. Os temas do livro: Jesus Cristo como Deus, Jesus Cristo como Messias, Jesus Cristo como Filho de Jeová. Palavras-chave do livro: história de Jesus Cristo, os apóstolos, a nova aliança, cristianismo. Tem sermões, promessas, profecias, o evangelho daquele que é divino. Então, este é o Evangelho de João, este é um resumo da vida de João e também um resumo do próprio livro de João. E eu convido você, leia o livro de João durante esse trimestre. Acompanhe cada lição, lendo os capítulos correspondentes a cada lição, para que você tenha, ao mesmo tempo, uma base para estudar a lição, como também possa revisitar esse livro que é fantástico. Nosso segundo tópico: Jesus, o Verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado, a natureza fundamental do Verbo. No princípio era o Verbo. No princípio. No princípio aqui alude antes da formação do mundo. Não está dizendo que Cristo teve um princípio, que Cristo teve um início, que Cristo fora criado, não. No princípio, porque Cristo é eterno. Eternidade diz respeito àquele que nunca nasceu, sempre existiu, existe e sempre existirá. Eterno. Pai é eterno, Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. A eternidade é um atributo incomunicável que só diz jus à Trindade. Lá em Gênesis também nós falamos sobre o princípio, lá no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas esse princípio aqui de João, no princípio era o Verbo, é antes do princípio da criação dos céus e da terra, porque Jesus participa da criação dos céus e da terra juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Esse relato joanino, o princípio, é anterior ao princípio de Gênesis. Ou seja, Jesus é anterior ao princípio de todas as demais coisas. Nunca houve tempo em que Cristo não existisse. Ele é anterior a toda a criação. Ele era o Verbo. Verbo do grego pode ser traduzido por pronunciamento, ditado, discurso, relato, tratado. Nesse texto, João utiliza a expressão verbo que trata de Jesus Cristo para revelar o caráter do Pai, para revelar a mente do Pai, para revelar a vontade do Pai. Verbo é palavra. Cristo era e sempre será a palavra. E o Verbo estava com Deus. Este texto mostra a perfeita intimidade do Pai e do Filho. Também mostra que ambos, Pai e Filho, são pessoas distintas, duas pessoas distintas. O Verbo era Deus. Aqui fala da divindade de um único Deus. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo constituem-se Deus. E aqui nós vamos de encontro, nós vamos contra os nossos amigos Testemunhos de Jeová, que dizem que, ao contrário do que nós lemos aqui, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Eles dizem que o Verbo era um Deus. Para eles, o Verbo, Jesus Cristo, era um Deus criado, um Deus menor, um Deus que fora criado pelo Pai. E a partir da criação de Jesus Cristo, ele próprio, Jesus Cristo, começa a criar todas as coisas. Isso nós não aceitamos. Jesus é Deus. Jesus é o Criador. Jesus sempre existiu. Jesus estava com Deus porque ele é Deus também. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, diferentes, com características próprias,
e as três juntas formam um único Deus. Ele estava no princípio com Deus. Assim como o Pai é eterno, Jesus também é. No princípio, antes da criação de todas as coisas. Não somente o Filho estava com o Pai. Não somente o Filho estava com Deus, mas também o Espírito Santo. De novo, as três pessoas da Trindade estavam juntas antes de todas as coisas, na criação de todas as coisas, criando todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando falamos em criação, mencionamos o Pai como Criador. E esse texto nos mostra que não somente o Pai foi o Criador, mas Cristo também foi o Criador e o Espírito Santo também foi o Criador. Jesus não somente testemunhou a criação, não ficou passivo como um mero espectador, enquanto Deus criava tudo. Não. Ele, assim como o Espírito Santo, participou com o Pai da criação de todas as coisas. Sem ele, a Trindade, sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo, juntos formando um único Deus, nada teria existido. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, não houve nada criado alheio à vontade de Cristo. Como parte indispensável, indissolúvel da Trindade, ele participa da criação de absolutamente tudo, definitivamente tudo. E o Verbo se fez carne. Esse texto, por vezes, é mal interpretado, por ignorância de alguns ou por maldade. Vamos entender ele corretamente, então. O texto não diz que Deus se fez carne, pois a palavra encontrada no hebraico é logos, palavra, verbo, e não tel. Tel seria Deus. A Bíblia associa verbo a Cristo. Alguns grupos unitaristas entendem que não foi o logos, a palavra, que se fez carne, mas o tel, Deus. Deus teria saído da sua condição e encarna pessoalmente através do nascimento virginal. Nasce homem e morre na cruz do Calvário, para depois ressuscitar. Isto é no mínimo estranho, para usar uma expressão bem tranquila, uma expressão bem amena. O Verbo, a palavra, veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo. Deus ficou no seu lugar, Deus ficou na sua majestade. Cristo abre mão dessa majestade, vem para a terra e o Espírito Santo depois vem como um outro consolador. Nosso tópico 3, a encarnação do Verbo, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, a manifestação e habitação do Verbo. A manifestação do Verbo e a luz do mundo, nós já falamos aqui no tópico anterior. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, por obra, ação e graça do Espírito Santo. Nós aceitamos a obra expiatória de Cristo, nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós nos entregamos a Ele e partilhamos a Ele a nossa vida, e a partir de então nós somos testemunhas, mas mais do que testemunhas, somos filhos de Deus. E isso é um privilégio, isso é algo maravilhoso. Nós fizemos parte da igreja e a igreja, ela tem todos os povos, todas as nações, elas estão convidadas a serem partes de igreja, a serem partes do reino de Deus. Nós nos tornamos parte do reino de Deus ao encontrarmos Jesus Cristo e aceitarmos Ele como nosso Salvador. A manifestação e habitação do Verbo, o Verbo veio para a terra, habitou entre os homens e hoje habita em cada um de nós. Continua habitando os nossos corações. Hoje o Verbo está no céu, a palavra voltou para o céu. O Logos voltou para o céu, voltou para junto do Pai, e o Espírito Santo está aqui na terra. E nós estamos espalhando esta mensagem do Evangelho, estamos espalhando esta mensagem do Verbo que veio até nós, estamos espalhando a mensagem do Reino de Deus para sermos nós também, não apenas coadjuvantes, mas participantes do reino eterno. Não queremos pessoas coadjuvantes, nós queremos pessoas que, como nós, sejam também partícipes do reino de Deus. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Iniciamos o nosso trimestre, demos o pontapé inicial no nosso novo trimestre e vamos juntos por 3 meses estudando muito o livro de João. Leia o livro de João, leia muito o livro de João. Comente aqui o que você está esperando do segundo trimestre.
Comente aqui, eu gostaria de ver o seu comentário, eu gostaria de ler o seu comentário, o que você está esperando, qual a sua expectativa para esse segundo trimestre, o que você mais quer estudar nesse segundo trimestre, quero saber a sua opinião. Se você gostar do vídeo, se você gostou do vídeo, já está encerrando, deixe seu like, deixe o sininho ativado para receber todas as notificações para quando o vídeo for para o ar. Você que não recebe mais notificações, desative o sininho e ative novamente para que você volte a receber as notificações. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, nos dê esse privilégio e ative já o sininho. Esteja conosco nas próximas lições. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.